Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. Nós estamos aí, aleluia, porque o Senhor Deus de Israel, aquele que vive e reina para todos sempre, nos concede essa oportunidade de estarmos falando do seu grande amor, do seu grande poder, aleluia, do seu sobrenatural. Nós, aleluia, queremos nos alimentar da sua presença nessa manhã. Ele é quem faz tudo em todos e nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Um bom final de semana. Que Deus esteja fazendo aí infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Ele é Deus que opera tanto querer conforme efetuar na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. E assim nós o imploramos, né? As suas boas dádivas, tudo aquilo que Ele tem, aleluia, de melhor para conosco. Amém? A paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar um pouquinho? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que nos conduz, que nos, aleluia, leva, Senhor Deus, a pastos verdejantes, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, nos guia, Senhor Deus, pelas águas tranquilas, Senhor Deus, por amor do seu nome. Nós, aleluia, Senhor Deus, nesta manhã, nos colocamos, ó Pai, diante, Senhor Deus, da tua presença salvífica, diante, Senhor Deus, do teu grande amor, ó Pai, do teu poder, do teu sobrenatural. Vem agir, Senhor Deus, com bondade, Senhor Deus, para conosco, fazendo, Senhor Deus, de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, na graça, aleluia, e no conhecimento. Pois o Senhor, ó Pai, é o Deus, Senhor Deus, que dá força, Senhor Deus. O Senhor é Deus, aleluia, Senhor Deus, que projeta, Senhor Deus, aleluia, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai. Assim como diz a tua palavra em Provérbios, Senhor Deus, que filhos somos como flechas, Senhor Deus, aleluia, na mão do arqueiro, Senhor Deus, que o Pai guia, Senhor Deus, e direciona, Senhor Deus, onde querem. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa manhã, Pai, nós sejamos filhos, ó Pai, como diz a tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos fazer, Senhor Deus, caminhar em solos férteis, ó Pai, de boa plantação. Aleluia, Senhor Deus, que venha produzir, ó Pai, a 30, 60, 100 vezes mais. Esta é a tua palavra, Senhor Deus, para com as nossas vidas, ó Pai. Esse é o teu amor expresso, ó Pai, aleluia, através, Senhor Deus, da tua grandiosidade, Senhor Deus, que é a tua palavra. Então, ó Pai, toca em nós, ó Pai, ministra, Pai, conforme, Pai, o teu carinho, o teu amor e o teu sobrenatural. Olha, Senhor Deus, aleluia, as vozes, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, colocado, ó Pai, em tua direção, Senhor Deus, clamando, ó Pai, aleluia, te pedindo, ó Pai, por dias melhores, ó Pai, aleluia, por concretizações, ó Pai, de sonhos, ó Pai, que os projetos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, também sejam concretizados, ó Pai, tudo, aleluia, conforme a tua palavra, Pai. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, te exaltamos e te glorificamos, aleluia, na manhã desse dia. Opera, Pai Santo, de uma maneira grandiosa na minha vida e na vida de cada um dos teus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Quero trazer uma palavra que Deus tem colocado, aleluia, no meu coração, mas antes, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero estar aqui nos colocando, né, aleluia, diante desse trabalho que Deus tem aí
falado conosco a cada manhã, essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nós, aleluia, colocamos a nossa vida no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocando, em primeiro lugar a palavra do Senhor. E ele diz que quando nós colocamos em primeiro lugar a sua palavra, aleluia, todas as coisas seriam acrescentadas. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha acrescentar na minha vida, acrescentar na tua vida mais e mais. Assim conforme nós oramos, pelos nossos familiares, oramos também, aleluia, pelos nossos filhos e filhas, que o Senhor, aleluia, nosso maravilhoso Deus, ele venha operar de uma forma abundante e transbordante. Que nós venhamos, aleluia, estar esperançosos de dias melhores, de dias em que nós venhamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, aleluia, nós precisamos, meu amado irmão e minha amada irmã, nos colocar diante desse Deus que tem velado pela sua palavra, para que ela venha se cumprir na minha vida, para que ela venha se cumprir, aleluia, na tua vida. E esse cumprimento, aleluia, de tudo aquilo que Deus, aleluia, tem nos dado e tem prometido a minha pessoa e a tua pessoa, nós cremos que operará, aleluia, o Espírito Santo. E nessa operação do Espírito Santo, amados irmãos, coisas grandiosas vão acontecer. E nós só temos a agradecer, aleluia, ao nosso Deus, porque Ele, meu amado irmão e minha amada irmã, fará sobressair, aleluia, tudo que nós temos colocado diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, nosso Deus, Ele é Deus de vitória. O nosso Deus, Ele é Deus, aleluia, que responde, aleluia, os nossos anseios. Tudo aquilo que temos colocado diante do nosso Deus é, assim, maravilhosamente importante. Nós, aleluia, precisamos, aleluia, a cada dia, a cada instante, estar nos dirigindo a Ele. Porque, aleluia, Ele como Pai, Ele sabe o que tem de melhor para a minha vida e para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, o nosso Deus tem sido maravilhosíssimo. Amém? Glórias a Deus. Deu uma pane aqui no PC, eu vou ter que, aleluia, usar aqui o outro celular, Eu estava até gravando aqui a respeito do... Parece que voltou, deixa eu ver se ele volta aqui, para estar nos favorecendo. Amém, voltou. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Amém? Aleluia. Glórias, glórias ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Então, meu amado irmão, estava falando a respeito de tudo que Deus tem aí para comigo e para contigo. Hoje nós temos às 19 horas o culto de cura e libertação, já tem colocado aí para os amados irmãos. Eu também quero pedir, a respeito de cura e libertação. Ontem, na semana passada, na quinta-feira passada, a mãe do nosso pastor Carlos Wesley, ela caiu e ela parece que fraturou a cravícula. Parece que é isso mesmo. E essa semana, ontem, quando nós estávamos indo para a rádio, ela caiu novamente. Uma quinta-feira passada, ela caiu nessa quinta novamente. Depois de 7 dias, ela caiu novamente.
Então, ela bateu com a cabeça ontem e foi grave. O pastor já estava lá na rádio com a gente, ele voltou, né, para casa, e eu telefonei, mandei mensagem para ele. Quando eu cheguei da rádio já era quase meia-noite. Eu dei uma telefonada só mesmo para ele estar dando uma olhada na mensagem, e não queria tirar esse tempo dele lá com a mãe ou até mesmo com seu sono, mas ele disse que ela estava bem. Mas é um caso de nós estarmos preocupando, né? Nessa nossa preocupação, o que nós devemos fazer é orar. Então eu quero pedir aos amados irmãos que esteja orando, né, pela dona Sarilma, que ontem sofreu a segunda queda consecutiva e está aos cuidados, né, dos médicos. Então esteja orando pela dona Sarilma, amém? Então, hoje, às 19 horas, o culto de cura e libertação, Travessa Souza Andrade, número 123. Nós estaremos aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente nessa manhã, fazendo resplandecer da sua glória. E Ele, o Senhor, é quem cuida de nós. Eu quero dar um bom dia especial também aos amados irmãos, que diz assim: bom dia. Quando Deus permite que um desafio surja na sua vida, também na minha vida, né? Ele está dizendo que nós estamos, aleluia, com força necessária para vencer todo e qualquer problema. Então que Ele venha nos revestir, né? Que Ele venha aí a cada momento, aleluia, fazer com que nós venhamos estar vencendo os obstáculos, amém? Glórias, aleluia, glórias a Deus, glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Então, essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Eu sou o pastor Carlos, que nós, aleluia, temos esse trabalho todos os dias, às 7h30 da manhã, né? Pastor Carlos, idealizador dessa obra e também responsável, direto aqui da Travessa Souza Andrade, número 123, do bairro Cascadora. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 24, aleluia, versículo 15, que diz assim: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão, aleluia, de Abraão. Deus estava colocando no meu coração, eu sempre pergunto a Deus, né? Deus, o que eu devo falar? Eu preciso de uma palavra. E glórias a Deus, quando o Senhor, aleluia, Ele vem aí e está falando comigo, eu pego e ali obedeço a sua palavra, né? E Ele falou: fale sobre Naor. Eu falei: tá bom. Então eu quero falar sobre Naor hoje. Nós vamos estar falando sobre Naor, que nós vamos estar aí trabalhando esses textos. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada, aleluia, irmã Berenice, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu estava olhando aí o que a nossa irmã Marina Salles colocou aí. Ela disse para a gente continuar orando pela Flávia. Eu tenho orado sempre, né? E diz a irmã Marina Salles Andrade que ela retirou os 2 seios, né? Foi indicado aí pelos médicos esse procedimento. E eu peço aos amados irmãos que estejam orando aí, aleluia, pela a Flávia, para que Deus esteja aí operando, né? Maravilhosamente na sua vida, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, porque é um processo doloroso. A gente sabe que mesmo sendo aí direcionado pelos médicos, como eu posso dizer, uma mutilação, né? Uma mutilação. E imagino a dor que ela está sentindo, deve ser terribilíssima.
Então peço aos amados irmãos que estejam orando aí pela Flávia. Nós vamos estar orando daqui, clamando, né, pela vida da Flávia, amém? Então que Deus esteja aí abençoando, tá, irmã Berenice, também a família da senhora, a família de todos os amados irmãos que estão aí conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então eu tenho deixado aí, meu amado irmão, como reflexão, Deus é o Senhor da história. A data de hoje é dia 11/11 de 2022. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, e também, amados irmãos, aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Eu tenho deixado o meu link aí no YouTube e peço aos amados irmãos que estejam assistindo os vídeos, né, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Nós estamos aí apenas por 10 vídeos para chegarmos a 1000 exemplares. Então é fantástico, né? Esse potencial, né, que Deus tem aí nos revestido, e a gente fica assim muito feliz, aleluia, por causa dessa obra que Deus tem aí colocado nas nossas mãos, e nós agradecemos muito a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, como Deus Ele dissera, aleluia, para que eu estivesse falando sobre Naor na Bíblia, no hebraico, diz que é resfolegar. O que é isso? Respiração pesada significa o seu nome. Esse é o nome dos dois personagens de uma cidade que figura nas páginas das Sagradas Escrituras, passagens bíblicas sobre Naor. Veja a seguir todos os versículos sobre Naor, que, aleluia, estão nas Sagradas Escrituras. Aos 30 anos, Serug gerou a Naor, assim diz o Senhor. Gênesis capítulo, aleluia, 11, versículo 22. Depois gerou Naor Serug. Depois que gerou Naor Serug, viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aleluia. Gênesis capítulo 11, versículo 23. Aos 29 anos, aleluia, Naor gerou a Terá, ou a Terá. Gênesis capítulo 11, versículo 24. Depois que gerou o Terá, ou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 11, versículo 25. Aos 70 anos, aleluia, Terá havia gerado Abraão e Naor, e Arã, aleluia, e Arã. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor, Tera gerou Abraão, Naor, a Arã, e Arã gerou a Ló. Gênesis capítulo 11, 27. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca, de Isca. Gênesis capítulo 11, versículo 29. Diz também: passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Gênesis capítulo 22, aleluia, versículo 20. Pai de Rebeca, eles foram
os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 23. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Amém? Aí começa uma grande e maravilhosa história. Quando fala que o servo partiu, aleluia, com 10 camelos do seu senhor, levando também, aleluia, do que o seu senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. As Sagradas Escrituras diz que esse servo é Damasceno Eliezer. Ele vai à casa, aleluia, da parentela de Abraão. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, ele vai buscar esposa para seu filho Isaque, o segundo patriarca das Sagradas Escrituras. E aos 45 anos, amados irmãos, Isaque se casa, aleluia, com Rebeca, filha, aleluia, de Betuel, que é filho, aleluia, de Naor. Então nós precisamos entender, meu amado irmão, que o Senhor, aleluia, os planos do Senhor, aleluia, não podem ser frustrados. Tudo Ele tem, aleluia, nas suas mãos. Amém? Quando nós lemos em Lucas, nós vimos as 14 gerações, aleluia, que chegaram até Jesus. E quando nós olhamos as 14 gerações que antecederam, aleluia, de Jesus, a gente vê 28 gerações. Todas essas gerações catalogadas nas Sagradas Escrituras, para que nós não venhamos perder, aleluia, nada dos acontecimentos que estavam, aleluia, colocados nos planos de Deus. Eu e você, nós somos planos, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De vez em quando, amados irmãos, eu tenho o costume de ver alguns vídeos, e eu já vi um vídeo que, num certo lugar, não tinha sinal de trânsito, e os carros, eles emaranhavam, eles passavam assim, e nenhum carro batia no outro, e eu ficava impressionado com aquele emaranhado de carro, passando para lá, passando para cá, aquele monte de carro, e não batiam um no outro. A gente precisa entender que, apesar de ser assim, difícil entender as genealogias, a gente precisa entender que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Ele tem propósito em tudo que Ele tem feito, em tudo que Ele tem falado, amém? Então Gênesis capítulo 24:10 relata, aleluia, essa história. Também em Gênesis capítulo 24, versículo 15 diz: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, e de Milca, filha de Naor, irmão de Abraão, trazendo, aleluia, no ombro o seu cântaro. A gente vê que ele orou, ele pediu direção ao Senhor para cumprir o desejo, aleluia, do seu Senhor, que é Abraão. Ele pediu a Deus que cumprisse tudo aquilo que tinha, aleluia, acordado com Abraão, tudo aquilo que tinha planejado. E Deus ali respondeu com Rebeca saindo, aleluia, para buscar água. Ela saiu com um cântaro nos ombros, amém? Gênesis capítulo 24, versículo 24, ela diz: eu sou filha de Betuel, o filho de Milca, que deu a Naor, respondeu ela. Em Gênesis capítulo 24, versículo 47, depois, aleluia, lhe perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: de Betuel, filho de Naor, filho de Milca. Então coloquei, aleluia, um pendente em seu nariz e pulseira, aleluia, em seus ombros. Ali ele já estava, aleluia, escolhendo ela para o filho de seu Senhor. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se colocasse aliança de compromisso no seu dedo,
para o filho de seu senhor Abraão, Isaque. Amém? Gênesis capítulo 29, versículo 5. Também em Gênesis capítulo 31, versículo 53, que, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seus pais, o Deus, aleluia, do pai deles, julga entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome, aleluia, do temor de seu pai Isaque. Gênesis capítulo 31, aleluia, versículo 53. Em Gênesis, aleluia, Josué capítulo 2, versículo 2, Josué capítulo 24, versículo 2, diz assim: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, aleluia, ou Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Josué, capítulo 24, verso 2, Serug, Naor e Terá. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 26, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera e filho de Naor. Nós precisamos entender também em Lucas capítulo 3, versículo 34. Lucas capítulo 3, versículo 34, que diz dessa maneira. Lucas capítulo 3, versículo 34. Deixa eu abrir aqui para nós estarmos aí lendo. Lucas capítulo 3, versículo 3, aleluia, versículo 34. Lucas capítulo 3, 34. Que diz assim, dessa maneira: e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor. Amém? Aí fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos saber a raiz de todas as coisas. Amém? Então quero voltar ao texto que quero apresentar para os meus amados irmãos, quando Damasceno Eliezer, ele vai à casa, aleluia, de Betuel, buscar esposa para seu filho, aleluia, para o seu senhor Isaque. Amém? Através do mandato de seu senhor Abraão. Amém? Glórias a Deus. Um texto bastante rico, eu gosto muito desse texto. Rebeca. Rebeca é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, sobretudo por seu casamento com Isaque. Veremos neste texto tudo o que a Bíblia fala sobre quem foi Rebeca. Amém? Diz assim, quem foi Rebeca? Rebeca foi filha de Betuel, sobrinho, aleluia, de Abraão, irmão, aleluia, irmã de Labão, esposa de Isaque, e mãe de Esaú e Jacó. O nome Rebeca vem do hebraico Rivki, e que significa algo próximo de corda, como laçada, para amarrar animais pequenos, conforme a raiz árabe, rabunga, que significa amarrar firme. Amém? O casamento de Rebeca. Em Gênesis capítulo 24 encontramos o relato da escolha de Rebeca para ser esposa de Isaque, para o filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão enviou Eliezer, seu servo de confiança, a sua casa, a sua terra de origem, a fim de que buscasse esposa para o seu filho Isaque. Eliezer orou a Deus e, ao chegar ao poço fora da cidade, pediu um sinal para que pudesse fazer a escolha certa, segundo a vontade de Deus. Rebeca então se aproximou, se ofereceu para tirar a água para seus camelos.
E esse foi o sinal dado a Eliezer. Amém? Esse foi o sinal, aleluia, que ele estava acordando com Deus. E é muito interessante essa história, porque não é fácil tirar água para camelos. Camelo bebe muita água. E Rebeca se prontificou a tirar água para os camelos. E também abaixou com seu cântaro para estar matando a sede de Damasceno Eliezer. Amém? Então, essa é uma história assim abençoadíssima. Eu gosto muito dessa história. Eliezer orou a Deus e, ao chegar ao poço fora da cidade, pediu um sinal para que pudesse fazer a escolha certa, a vontade, aleluia, de Deus. Rebeca era muito formosa, generosa, hospitaleira. Eliezer lhe deu caros presentes que havia levado consigo na viagem e foi conduzido à casa de Betuel. Ao chegar à casa e explicar a incumbência aos responsáveis por Rebeca, concordaram com o casamento, mas deixaram que Rebeca desse a palavra final, se aceitaria ou não. Caso aceitasse, Rebeca teria de sair de seu lar, partir para uma terra estranha e se casar com um homem que nunca havia conhecido. O fato de apenas, aleluia, nas famílias dos patriarcas de classe alta acontecerem essa prática comum. Amém? Por fim, Rebeca aceitou deixar o seu lar e se tornou esposa de Isaque, em Gênesis capítulo 24, versículos 66 e 67. O casal teve uma vida próspera na região perto de Beerseba. Uma interpretação errada sobre o casamento de Isaque e Rebeca. Algumas pessoas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente no versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar junto sem casar. Uma exposição simples no capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador na missão. E naquela época era comum os casamentos arranjados. Na descrição do capítulo 24, o filho Labão é citado antes do pai, Betuel. Essa sequência irregular parece indicar que Betuel talvez estivesse incapacitado, e isso confirma o fato de que no versículo 55 do mesmo capítulo apenas Labão e a mãe de Rebeca são citados. Isso levanta a possibilidade de que seu irmão Labão respondia como o patriarca daquela família, o qual tinha autoridade religiosa e civil sobre a sua casa. Amém? Diante da família, aleluia, e de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta do casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e ao seu irmão. Gênesis capítulo 24, versículo 21, 53. No versículo 58, vimos que Rebeca aceitando a união, e por fim no versículo 60, vemos Rebeca sendo abençoada, aleluia, por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização, aleluia, legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaque levou Rebeca para a tenda, ela já era casada oficialmente, aleluia, com Isaque. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Rebeca. Após o casamento, Rebeca foi estéril. Por 20 anos, Isaque pediu muito a Deus para que essa condição fosse mudada. Deus ouviu o pedido de Isaque
e Rebeca gerou 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Porém, antes mesmo do nascimento deles, Deus já havia falado sobre os destinos, aleluia, divergentes dos gêmeos. A Bíblia deixa claro que Rebeca tinha uma preferência maior por Jacó, enquanto Isaac preferia o primogênito Esaú. Esse favoritismo demonstrado, aleluia, pelos pais resultou na fragmentação da unidade da família. Um fato curioso é que, semelhante à história de Abraão e Sara, Isaac também fez com que Rebeca se passasse por sua irmã na corte de Abimeleque. No episódio que Jacó sepultou Esaú, ou melhor dizendo, no episódio que Jacó suplantou Esaú, conseguindo a bênção patriarcal, recebe Rebeca. No episódio da bênção patriarcal, Rebeca foi quem planejou tal ação. Após esse fato, Jacó partiu para a casa de Labão em Padã-Arã, a fim de fugir da ira do seu irmão Esaú. Muitos intérpretes acreditam que Rebeca tenha morrido antes do retorno de Jacó. O que eu quero dizer nesse texto para os amados irmãos, que eu dei uma meia parada, é que Rebeca amava tanto ao seu filho e ela planejou, e isso já era a vontade de Deus. Deus diz que o mais novo serviria, o mais velho serviria ao menor, seria servo do menor. Mas Rebeca, quando ela faz tal coisa, e ela manda, aleluia, o seu filho para a casa de seu irmão, nunca mais ela viu o seu filho. Foi a última vez que ela viu o seu filho. Amém? Glórias a Deus. Após estes acontecimentos, as referências que temos sobre Rebeca são a morte de sua ama, Débora, e o seu sepultamento no sepulcro da família em Mequipela. Rebeca no Novo Testamento. A única referência sobre Rebeca no Novo Testamento está em Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 12, onde o apóstolo Paulo fez menção à profecia que a Rebeca recebeu antes do nascimento, aleluia, de Esaú e Jacó, numa exposição sobre a eleição soberana do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E não somente, aleluia, esta, mas também Rebeca, quando concebeu, aleluia, de Isaac, nosso pai. Porque não tendo ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Nessa passagem podemos perceber que Deus é o Senhor de nossa história. Nessa passagem nós podemos receber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu não sei o que Deus tem de propósito para você nesse texto, nessa manhã. Mas o que eu quero dizer a você é que nada foge do controle de Deus. Deus, Ele tem te visitado. Uma das coisas que eu tenho experimentado de Deus é que a gente olha assim, preste atenção, o cabelo do pastor Carlos está meio grisalho, né? E aí
Se eu puxar um fio de cabelo aqui e mostrar para você, você fala, um fio de cabelo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele tem todos os fios de cabelo da minha cabeça contados. Os cabelos são meus. Eu não sei quantos fios de cabelos eu tenho na minha cabeça, nem na minha sobrancelha, nem nos meus cílios. Se eu contar os dos meus cílios, eu posso conseguir. Da minha sobrancelha já fica um pouquinho mais difícil. Mas da minha cabeça pode ser uma coisa impossível para mim contar. Mas o Senhor, Ele fala do cuidado dele para comigo, do cuidado dele para contigo, do seu zelo para conosco. Nesse simples fato dele dizer que tem todos os fios de nossa cabeça contados, ele está querendo falar sobre fio de cabelo, não. Ele está querendo falar do cuidado que ele tem para comigo, do cuidado que ele tem para contigo. Eu creio, meu amado irmão, que tudo que você está passando é para que lá na frente nós venhamos fazer melhor e nos portar melhor diante de toda e qualquer situação de prova que nós estamos passando aqui hoje. A gente vê um ditado aí que fala as duras penas, né? Outro dia eu ouvi a nossa missionária Vera, e ela falando sobre esse ditado, e ela estava falando as duras pedras. Aí eu fiquei assim, duras penas ou duras pedras? Duras penas ou duras pedras? Aí eu falo, mas é duras pedras, né? Porque quem é duro é pedra. Então nós aprendemos, amados irmãos, muitas coisas, as duras pedras. Por quê? É com dificuldade que nós aprendemos. Você já imaginou como é difícil aprender? Mas quando nós estamos como crianças, andar, comer, falar. Já imaginou quando você começa a ensinar tabuada aos filhos? Como é difícil e como é doloroso o filho errar aquilo que você ensinou. Você fala, quanto é 7 mais 4? Aí ele fala 14. Aí você fala, meu Deus, será que não vai aprender não? E a gente fica torcendo para que dê certo, assim, o meu Deus é o teu Deus. Ele fica torcendo para que tudo venha dar certo na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos escolher caminhos, amados irmãos, que venham nos levar, retornar à presença dele. Deus, ele tem velado pela sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida. Se nós aprofundarmos nesse texto que nós lemos, nós vamos ver o quanto é precioso, aleluia, o cuidado de Deus com as primeiras famílias das Sagradas Escrituras. Mas também não é diferente também hoje em dia, os cuidados que Ele tem para comigo, os cuidados que Ele tem para contigo. E eu creio que tudo aquilo que você está passando, Deus está passando juntamente com você, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, aleluia, pelos meus amados irmãos que estão comigo, ó Pai, nessa manhã, muitos aqueles, ó Pai, que ainda vão entrar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu creio, ó Pai, que tudo que o Senhor coloca diante de nós não é vão, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, eu creio, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, a nos ensinar. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, a falar conosco, ó Pai. Então, Senhor, nos ministra, Pai, através, Senhor Deus, da Tua palavra, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Ministra, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, com que sejamos uma bênção diante do Senhor.
Ministra, Senhor Deus, o teu socorro, o teu sobrenatural. Fala, Senhor Deus, poderosamente aos teus filhos e às tuas filhas, que o teu grande amor, ó Pai, esteja, Senhor, nos envolvendo, capacitando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, sejam uma bênção na tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe na manhã desse dia, que Deus esteja prosperando aí a sua vida na presença do nosso Deus, aleluia, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus esteja abençoando essa igreja maravilhosa, que Deus esteja aí operando você como igreja, operando em você como igreja, operando na sua família, nos seus entes queridos, que seja aí uma sexta-feira abençoadíssima para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós que esperamos a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos, que Deus esteja aí te envolvendo, cuidando de ti, cuidando dos teus. Que Deus esteja aí nos dando verdadeiramente a sua presença maravilhosíssima, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Até mais tarde, às 19 horas, quando estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.